Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, sexta-feira, dia 27 de junho de 2025, cada unidade do Bitcoin está ali custando aproximadamente 106.500 dólares americanos, com uma queda de 1% ao longo dessas últimas 24 horas. Queda essa que tem sido vista por diversas criptomoedas do mercado. O Ether, segundo o maior criptoativo, também está caindo 1% ao longo desse último dia, com cada unidade nesse instante em aproximadamente 2.400 dólares. Que nem eu falei, o mercado cripto está com uma tendência de queda ao longo desse último dia. XRP está caindo quase 3%, Solana está caindo quase 1%, Tron está caindo 0,2%, Dogecoin está caindo 1%, Hyperliquid está caindo 2,5%, Chainlink 1,6%, enfim, as principais criptomoedas estão em queda. Em contrapartida, o mercado tradicional está conseguindo uma valorização ao longo desses últimos dias. Nesse momento, por exemplo, o mercado americano está a 1 hora aberto, já está operando a 1 hora. O S&P 500 está operando com uma alta de 0,55, a Nasdaq com uma alta de 0,61 e a Dow Jones com uma alta de 0,88. Ou seja, essa queda está sendo algo bastante focalizado, pelo menos nesse instante, no mercado cripto. É verdade que a gente já é acostumado com quedas ainda mais intensas, então uma queda de 1%, até inferior a 1% em alguns casos, é quase que lateralizado para a gente. Mas de qualquer forma, ao longo desses últimos 2 dias, especialmente, a gente perdeu um pouquinho a correlação que a gente está vendo, sim, existente entre o mercado cripto e o S&P 500. E no mercado americano, no dia de ontem, os ETFs de criptomoeda tiveram comportamentos diversos. O ETF de Bitcoin Spot do mercado americano teve um inflow. A gente teve uma entrada de 2.168 unidades de Bitcoin. Em contrapartida, no ETF de Ether Spot, a gente teve uma interrupção da sequência positiva que a gente estava tendo e a gente teve um outflow de 10.921 ETH, o que em dólar americano dá aproximadamente 26 milhões de dólares. Ou seja, a gente interrompeu uma sequência que a gente estava tendo no ETF de Ether Spot e vamos acompanhar de perto o mercado de hoje para saber qual vai ser a tendência. A gente tem visto os institucionais e os investidores tradicionais também cada vez mais interessados no Ether, o que tem ajudado, sem sombra de dúvida, uma recuperação no preço do segundo maior criptoativo do mercado ao longo desses últimos 2 meses. Mas, se a gente começar a ver uma tendência de saída, uma tendência de outflow no ETF de Ether Spot, isso pode significar que o Ether está perdendo tração. Então, vamos acompanhar de perto, porque isso é muito importante de uma forma geral para o mercado. Dando continuidade ao episódio de hoje, e agora falando de Brasil, o banco BTG Pactual, que inclusive tem uma corretora de cripto, a Mint, que está até com algumas promoções bem interessantes ao longo desse mês de junho, ampliou a participação na Melius para 14% e recomendou a compra da Cash 3, que é justamente o ticker da Melius na Bolsa de Valores brasileira, com projeção de alta de 43%. Atualmente, o BTG Pactual possui 14,26% do capital social, justamente da primeira Bitcoin Treasury Company do Brasil, ou seja, da primeira empresa que é de tesouro de Bitcoin. A Melius é uma empresa de cashback, mas que sem sombra de dúvida está mergulhando de cabeça na cartilha da Strategy, na cartilha do Michael Saylor de acumular Bitcoin na tesouraria como um ativo de investimento pensando no longo prazo. Inclusive, a Melius fez algumas mudanças no seu estatuto para poder permitir que acelere essas compras, né? Inclusive, eles já aceleraram, eles já tiveram aprovação e já aceleraram. E nesse momento, a Melius é a 37ª empresa do mundo a deter Bitcoin, em quantidade, que eu digo, em volume, em valor. Já existem mais de 150 empresas listadas em bolsa que têm Bitcoin ao redor do mundo, e a Melius é a 37ª colocada com aproximadamente 596 Bitcoin. E inclusive é que eu tenho batido na tecla, e isso já fez com que eles se tornassem a maior empresa, a maior detentora corporativa de BTC da América Latina, superando o Mercado Livre, que agora é o 38º colocado com 570 BTC. Então o BTG Pactual, que também está mergulhado de cabeça nas criptos, a gente consegue ver isso através da própria corretora deles, recomendou a compra do Cash 3 e comprou, não só recomendou, como também comprou participação ampliando para um pouco mais de 14%. Eles ressaltaram que isso não muda em absolutamente nada no controle da empresa, que não tem como objetivo alterar justamente a composição do controle ou a estrutura administrativa da companhia, mas sim, eles estão comprando porque acreditam bastante na empresa agora a médio e longo prazo.
Dando prosseguimento ao episódio de hoje, e agora falando de um pequeno país asiático que também já mergulhou de cabeça nas criptomoedas, o Wall Street Journal falou que o Butão, justamente esse pequeno país asiático que já está minerando Bitcoin, atualmente possui 40% do seu PIB em BTC. E de acordo com as análises da Arkham Intelligence, onde a gente consegue ver as carteiras de diversos países, inclusive, Butão tem nesse momento 12.061 BTC, o que está avaliado em aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Vale ressaltar que de vez em quando eles fazem algumas vendas, eles fazem algumas liquidações, afinal de contas 40% do PIB é um percentual bastante considerável, mas eles continuam com essa estratégia de mineração. É sem sombra de dúvida uma nação Bitcoin. 40% do PIB em BTC é algo surreal de se imaginar. E esse exemplo do Butão está sem sombra de dúvida se alastrando ali na Ásia. A gente já vê diversos países asiáticos buscando parcerias com empresas de cripto, buscando parcerias com alguns advisors, com alguns conselheiros do mercado cripto, justamente para conseguirem fazer uma estratégia bastante similar. Inclusive, a Índia está querendo também começar a criar, a estabelecer uma reserva estratégica nacional de Bitcoin. E, inclusive, isso é bastante relacionado à parte de mineração, porque eles também têm um grande potencial de geração de energia e eles querem utilizar esse potencial para gerar Bitcoin. Vale ressaltar que vizinho da Índia e rival até certa maneira, o Paquistão, declarou recentemente que iria seguir o exemplo americano, iria seguir o exemplo dos Estados Unidos na criação de uma reserva estratégica de BTC. Então, a gente vê essa corrida se estabelecendo cada vez mais. Sem sombra de dúvida, apesar das oscilações do preço das criptomoedas no curto prazo, os prognósticos para o longo prazo são os melhores possíveis. A gente não consegue cravar se o futuro vai de fato repetir o passado, se a gente vai ter essa valorização que a gente espera no futuro, mas os prognósticos são muito bons. E se você chegou até agora aqui no episódio, meu muito obrigado. Se você estiver escutando ou vendo a gente pelo YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para ser avisado sempre que a gente publicar um novo episódio. Se estiver escutando a gente por algum streaming de música, passa a seguir a gente por aqui, dá 5 estrelinhas, que isso ajuda muito a continuidade do Giro Bitcoin. A gente já tem um encontro marcado aqui na semana que vem, na próxima segunda, e eu desejo a todos vocês um excelente final de semana e, claro, na segunda-feira a gente vai trazer tudo o que aconteceu ao longo do final de semana no mercado cripto. Valeu!